Clube do Livro, na série 3.3, Unicinos FM, também na TV Unicinos. A gente continua falando aqui sobre Tom Wolfe, emboscada no Fort Bragg. E antes, no bloco anterior, a gente começou a falar um pouco mais sobre o Irv. A Camila falou no primeiro bloco, inclusive, né, que ele era um sujeito, assim... Ambicioso. É um produtor, mas ele tinha muito recalque, né? Isso, recalcado, né? Como a gente chama nos memes. E é curioso, porque até a Camila tem uma teoria que eu concordo muito com ela, que a produção é a alma do programa, né? Se o programa tem uma boa produção, o programa vai ser bem feito, porque teve um alicerce, né? Bem construído. Eu gosto dessa minha ideia, assim. Eu sempre defendo, assim, a produção jornalística. Eu acho que é a função mais importante. Se tu tem uma produção bem feita, o resto só vai, entendeu? Você pode colocar uma boca falante, como ele chama a Mary Carey, né? O jeito que ele chama ela. Só que mesmo ele tendo toda essa importância dentro do programa, ele realmente se sente inferior, porque ele não aparece, não é a pessoa que é vista como a mais importante, porque a Mary Carey, além de ser a figura que é a mais vista, é uma mulher loira, bonita, é uma mulher mais velha, mas muito charmosa, tem belas pernas, como ele diz, né? Uma cabeleira loira. Sim. Mas isso que acontece com ele é uma coisa assim recorrente, uma questão recorrente na profissão do jornalista, que é o reconhecimento das funções exercidas. A falta de reconhecimento, Principalmente na Então- televisão, né? Porque quem é Pois o é. produtor, ele não aparece. Até no final do livro ali, quando é a exibição dessa reportagem, enfim, do programa, aparece a Mary Carey lá na frente e pequenininho escrito, produtor executivo. E ele diz, ninguém só lê eu tô... isso. Ele disse, só eu li com certeza o meu nome ali. Ninguém vai prestar atenção naquelas letrinhas de nada quando tem a Mary Carey tapando a TV É inteira. que isso é um problema na realidade, né? Quer dizer, o cara, ele realmente não é reconhecido, ele faz o trabalho principal, e eu acho que a produção é o trabalho principal jornalístico. Aí ele não é reconhecido, ele produz, ele planeja, ele escreve, ele edita, mas não é ele que vai tomar o reconhecimento, porque não é ele que está no ar. E por isso que tem uma passagem aí do texto, quando a Mary Carey se encontra com os soldados, eles estão tratando ela porque eles acham que eles conhecem ela. Porque eles veem ela todos os dias na TV. Então as pessoas acabam tendo essa familiaridade com o jornalista, porque eles veem todo dia, ou escutam todo dia, sei lá, e eles até às vezes se permitem certas coisas, certas liberdades, mas você não conhece. Você pode ver, pode ouvir, mas você não conhece, né? Aquela pessoa que tá todo dia na tua casa, mas que não te conhece, porque afinal de contas tá dentro da televisão, tá dentro do rádio, tá na Exatamente. internet. Então, E aí o que acontece? Claro, Tem essa sempre intimidade fictícia. o sucesso, o reconhecimento vem para quem tá com a cara na televisão. E aí isso acaba resultando no recalque. E isso é muito comum, porque daí o cara fica lá, então, ele tá escondido, ele faz tudo, ele tem a parte mais importante, só que ele não toma o reconhecimento disso. E o cara vai ficando amargo, vai ficando... assim, recalcado, que é o caso desse produtor. Então ele, um dia ainda vou ser reconhecido como Fellini, Da como televisão. Eisenstein. No início do livro, o livro começa com ele assim, ele se imaginando abrindo um programa. Até a primeira parte chama Irv, como é que é o sobrenome dele mesmo? Dutcher. Então ele diz que o programa dele teria que ser Irv. Então, Tipo, Essa questão do Fellini, que graça. da arte televisiva, a Emily Zola, do jornalismo, é recorrente durante o livro. Muito E legal. é um dos exemplos aí do tipo de humor que ele usa, né? Ele se né, o personagem, no caso, né, se auto-sabota, digamos assim, né? Exatamente. Através desse... se colocando numa posição maior do que ou onde ele gostaria de chegar e nunca vai chegar pela circunstância e tal, mas é um dos exemplos bem claros do tipo de bem perspicaz assim, é um tipo humor, de né? humor até meio característico do judeu, né? Não Talvez acha, tenha assim, isso uma aí coisa também. meio um humorzinho aquele... que é o autodepreciativo, que a gente sempre fala isso do Woody Allen, por exemplo, né? E ele tem um pouco... Claro, ali ele tá querendo se colocar, mas tu vê que o Fellini, eu quero ser o Fellini, desse tipo de arte, mas a verdade é que o cara tem uma baixa autoestima, vou dar essa expressão. Mas tem, autoestima. entendeu? Aí o cara precisa ficar E tem uma hora que ele se arrisca até, né? Tipo, ele tá tipo, com os olhos, assim, tipo, presos com a Mary Carey, daí ele vai pegar a mão dela e pega a mão e não ele dá... tem uma queda por ela. Então, e ele pega a mão dela e ela olha pra ele como se fosse o último dos homens e... Porque
porque ele é baixinho, né? Gordinho, careca. Ele não faz, assim, o tipo da Mary Carey, que ela gosta de um cara mais, assim, perfil americano, assim, charmoso, aquela coisa, grisalho, profissional bem sucedido. E não funcionou com o rapaz. Mas falando então da trinca ali de militares, né, que são os bad guys, digamos assim, né, se podemos dizer assim, né? Os recrutas skinheads homofóbicos. Isso. É assim que o Irv se refere aos 3. Isso. Eu sei que a Isadora tem o que falar sobre isso, né, porque ela não gostou muito da forma, né, como o Tom Wolfe escreveu. Sim, tipo, sempre que apareciam as câmeras escondidas desses 3 personagens, o sotaque, e também depois da stripper, que ela tinha esse mesmo sotaque sulista dos 3 skinheads ali, que nem o Irv chama eles. Eu só disse bad guys entre aspas, não porque eles não são realmente, é porque todo mundo é, na verdade, nessa história, mas eles realmente são horríveis, né? Eles mataram uma pessoa, afinal de contas, Sim. mas enfim. Mas ele é escrito de forma errada, assim, de forma como as pessoas falam. É uma forma bem exagerada, né? Isso, mas sabe caricato, que né? é exagerada, mas me lembrou muito o sotaque do interior de Minas Gerais. Tipo... Uma coisa meio goiana também, tipo... ali na... Aham. Tipo, o interior de São Paulo, Minas Gerais, ali no Triângulo. Que é a forma como eles traduziram pro português, né? Isso, que é um sotaque caipira, digamos, que é o sotaque sulista dos Estados Unidos, né? Coisas do tipo, ainda não tô acreditando, é você mesmo. Tipo, uns negócios assim. Tu sabe o que me Acho bem lembrou forçado. enquanto eu tava... É caricato, é pra reforçar, né? Mas me incomodou muito, porque eu achei difícil de ler isso. Porque tinha algumas coisas que tu ficava... Ai, que volta aqui. Tipo, foi uma parte que me trancou, assim. Apesar de o livro ter esse ritmo bom, quando apareciam os diálogos, eu pensava, vai, mais diálogo. Olha, Isa, mas tu sabe que eu tava dando uma olhada na internet, essa questão do sotaque ali, do sotaque caipira e como isso foi usado no livro. A nossa edição da LPM optou pelo sotaque e pela essa forma de escrita, certo? Mas me parece, o que eu pesquisei, que na tradução para o português, a Rocco, por exemplo, ela optou por não identificar a pronúncia dos caipiras. Sério? Mas pois é, tu achou alguma coisa sobre a versão em inglês? Porque eu queria ver como é que era. E eu tô desconfiada que na versão em inglês tenha isso. Tem isso, eu Se acho. algum ouvinte, algum telespectador, enfim, já leu essa versão em inglês, por favor, deixa um comentário pra gente ali no nosso canal do YouTube e conte-nos como é que é isso. Se na versão em inglês tem esse... Mas é curioso isso. A Isadora falou, eu também concordo com ela sobre essa coisa realmente de como ficou truncada a leitura. Não gosto do exagero. É exagerado demais. Ele vira até um pastiche, na verdade, de como as pessoas sulistas falam. Mas se for pensar que todo mundo que tá vendo aquele vídeo tem dificuldade de entender o que eles estão falando, então o fato de ter dificuldade de ler também aquilo faz sentido. Tu consegue talvez ter uma maior presença, tu consegue entender como aquelas pessoas estão enxergando e como elas estão recebendo aquela mensagem. Faz então, sentido. Acho que por aí dá pra pensar assim. Mas me incomoda também, tipo, eu não gostei de ter que ler tudo aquilo ali. E a Mary Carey até fala que eles estão falando romeno, né? No início, na primeira vez, quando ela tá assistindo a essas gravações do bar, enfim, antes da reportagem, ela fala que língua que eles estão falando, como é que você entende, Irv? Daí o Irv fala, bom, eu tô há 3 semanas já acompanhando, eu aprendi a entender o que eles estão falando. E daí ela fala, mas parece que eles estão falando romeno, porque a gente vai ter que colocar legenda, ela diz, porque os telespectadores não vão saber o que eles estão falando, não vão entender aquilo. E eu achei muito interessante o argumento que ele usa pra não botar legenda. Porque se botasse legenda, ia parecer como se eles fossem pessoas de outro mundo. Exatamente. Ou de pessoas de outro lugar. Não, eles são americanos. E são americanos do sul dos Estados Unidos. Que alguns dizem, os mais americanos dos americanos são do sul dos Estados Unidos. Aquela coisa meio, aquela visão bem americana, assim. Sim. American Way of Life. Ou WASP, como a gente falou antes, né? Do lance do anglo-saxão. Então, ele queria realmente colocar isso, né? Não, aqueles lá são americanos mesmo, pra dar aquela pecha também de, olha, não é no nosso quintal temos pessoas dessa forma. Exatamente. Então, acho que também tem essa ideia bem interessante também de como colocar isso, né, na televisão. São várias críticas que o Tom Wolfe coloca aqui. A gente poderia fazer um programa de 5 horas falando sobre isso, mas a gente tem que já começar a chegar já nos nossos apontamentos finais. Ok. Posso começar com Calbi Scarpato, então, nos apontamentos finais? Pode. Eu só queria ainda, só fechando isso, eu me lembrou do Mark Twain um pouco, que é uma influência do Tom Wolfe, né? Um livro lá no final do outro século ainda, que é no Tom Sawyer, né? As Aventuras do Tom Sawyer. Ele também tem essa, é bem característica, assim, esse tipo de discurso durante o livro, e ele dá essa quebrada também de ritmo e tal. Daí, quando eu estava lendo, me lembrou.
Em relação a considerações finais, é isso. Eu concordo muito com o Rodrigo que a gente poderia aqui abordar essa crítica que ele faz, mordaz, a isso, tanto de sociedade americana, da mídia, para a gente que é do meio, é muito importante. E, como de resto, para mais pessoas, mas especificamente em relação à mídia, questão de militarismo, questão de gênero também. E, enfim, leitura fluida vale muito a pena para quem, acho que principalmente para quem está interessado por new journalism e daqui a pouco fica um pouco assustado com aquele calhamaço que geralmente costumam ser os livros do jornalismo literário, vale a pena daqui a pouco começar por aqui, que é um livro bem didático, assim, talvez funcione dessa forma. Assim, bom livro de entrada, então, no jornalismo. Acho que é uma boa. Isadora Meyer? Com certeza, concordo com o Calbi também, essa questão. E eu acho que, mais ainda, tipo, quem tá no meio deveria muito ler isso, porque às vezes a pessoa, os jornalistas acabam não pensando criticamente em cima do seu trabalho. E, tipo, nos jornalistas incluo nós mesmos, É que a gente né? fica tão preocupado em produzir diariamente, ter aquela demanda, Exatamente, que a gente não para para pra pensar. Uhum. E, enfim, lendo o livro e vendo as críticas que ele faz na questão sobre a ética jornalística, sobre edição, faz tu pensar muito. Acho que é uma leitura super recomendada. Então, enfim, como eu tinha dito já, a leitura flui, apesar dos diálogos terem esse impasse, mas com certeza é um livro que eu recomendo bastante. Camila Kiel? Olha só, uma coisa que eu achei muito interessante no livro é que lá pelas tantas aí o produtor fala o seguinte, que o dono da emissora, quando eles foram apresentar a matéria final, a reportagem, ele disse, pô, o dono da emissora, ele não está interessado nos direitos dos gays, como os militares ficavam falando o tempo todo, né? Ironizando. Ele não está interessado Direitos nisso. gay. Não é nisso que ele está interessado. Ele não está fazendo isso, não está aqui prestigiando, sei lá, essa reportagem que a gente fez. A gente desvendou esse crime homofóbico desses, enfim, militares. Mas ele não está interessado com isso. Ele está interessado na repercussão. O que isso vai dar de repercussão? Então, acho que isso é bem interessante também para notar que, muitas vezes, o jornalismo, ele é muito mais uma coisa de coração feito do jornalista, mas não o dono da emissora. O dono da emissora, cara, ele só quer saber disso aqui. E, rapidamente, Rodrigo, uma segunda coisa, eu acho que é bem interessante esse meandro da apuração jornalística e da vaidade do mundo jornalístico. Pra gente pensar um pouquinho, assim, dessa coisa também de ser jornalismo justiceiro. Ah, tem tanto programa disso, por que dá tanta audiência? As pessoas se interessam. Eu falo aqui do Tom Wolfe, eu achei muito interessante as críticas que ele faz ao jornalismo, ao militarismo. A gente falou até pouco sobre isso, mas ele fala muito sobre os militares ali que ficaram ali contra a Mary Carey. Eles dizem o porquê porque eles mataram a figura, não com essas palavras, Sim. mas porque como no exército vai ter alguém gay? Não pode, tem que ser um homem. E isso é uma coisa, um pensamento tão retrógrado que a gente lendo isso, sabe, é muito fácil tu ver como o Tom Wolfe está fazendo aquela crítica certeira, porque a gente sabe que isso existe, a gente sabe que as pessoas elas têm esse preconceito. Temos aí novelas agora que estão mostrando beijo gay, as pessoas estão ficando malucas com isso. Horrorizadas. E o Tom Wolfe ele faz uma crítica muito certeira também a essa questão, sabe, dos militares e como os militares eles veem a homossexualidade. Então, acho que isso é interessante também de ser falado desse livro. E a Camila até nem comentou isso, mas que ela viu muitas similaridades com Abutre, né? O filme do Jake Gyllenhaal. Eu fui muito, assim, fiquei muito contagiada com isso. Quando eu peguei o livro, fiz essa transposição. Pra mim, a Mary Carey é a René Russo, entendeu? Mesmo sendo loira, loiraça. E Paul Giamatti, né? Paul Giamatti, pra mim, é o Irv. Pois é. Até, não sei se o Dan Gilroy acabou lendo esse livro antes de escrever o Abutre, mas realmente tem muita similaridade. Eu acho que é uma boa também, uma boa leitura casada, digamos assim, né? Ler o livro e ver o Abutre, que são histórias que o Paul Giamatti não muito. tá no Abutre, Não tá? tá, É só porque o Rodrigo e eu, a gente fez uma Quem era comparação, quem? uma comparação, assim, pelo tipo físico. Isso aí, mas então, confiram aí mais Clubes do Livro, que a gente tem por ali na youtube.com/TV Rádio Unicinos. O Clube do Livro está de volta na semana que vem, TV e rádio. Calbi Scarpatos, Dora Meyer, Camila Kiel, valeu pela participação. Valeu. Obrigada. Como sempre. Legal. E até a próxima semana, então, com mais Clube do Livro. Grande abraço.